Alô, alô, para você ligado no Podcrack número 11. Eu sou José Roberto Coutinho, você já me conhece. E esses são os meus amigos que eu não vejo desde o ano passado. Desde o ano passado, né, rapaz? Desde 2020 que eu não tenho contato com vocês. E aí, tudo certo? Pela primeira vez juntos em 2021, gravando um Podcrack. Eu vou apresentando os dois, vou começando por ela, pela Natália, nossa dama de honra. E aí, Natália, como foi aí de virada, como foi de festa? Sei que já faz um tempo, né? Mas eu acho que você não tem Alzheimer ainda. E aí, como foram as coisas? Tudo bom? Tudo tranquilo, tudo certo. Virada foi tudo tranquilo. Casa, não tem muito o que fazer, não tem muito pra onde correr. Tá chegando no final, graças a Deus. Mas tudo bem, tudo tranquilo. Vamos para mais um Podcrack. Esse é o primeiro Podcrack de 2021 que eu apresento, né, junto com vocês. E é exatamente a formação do último Podcrack de 2020. Eu, José e Léo. Então, muito feliz de estar aqui de volta. Verdade, o time tá ofensivo, hein? Esse time aqui tá ofensivo, você tem que ver esse time aqui no off, time que não para de atacar um instante. Léo, é o seu primeiro podcast também em 2021, seja bem-vindo, meu parceiro. Como é que estão as coisas, tudo certo? E aí, boa noite, Zé, boa noite, Natália, todo mundo que tá ouvindo aí. Pô, feliz de estar fazendo esse podcast, semana passada não pude participar. Tem muita coisa pra gente falar aí, muito jogo acumulado aí que a gente passou batido. E novidades aí pros cariocas. De ano novo foi tudo bem, espero que com vocês tenha sido tudo bem também. E é isso, partiu. Tô vendo o manto aí da Raposa, né? A gente acabou ficando no 0-0 esse final de semana, mas pelo menos para mim teve um gostinho positivo em permanecer na Série B, né? Não é algo a se comemorar, mas É. enfim. Infelizmente ou felizmente eu não vi o jogo, né? Primeira expulsão do Fábio em Perdeu nada. 922 jogos. Mas, enfim, não tinha muito. O Cruzeiro não tinha nenhuma expectativa para esse jogo mesmo. O Filipão hoje foi embora, então. Sei lá, cara, vamos falar de Série A que é melhor. Vamos falar de Série A. Então vamos falar de Série A, vamos falar do Vasco, que é um time que está querendo ficar na Série A, né? Venceu o Atlético Mineiro no último final de semana por 3-2 em São Januário. O jogo em que o Vasco, pelo menos ao meu ver, foi praticamente perfeito. Vou começar com o Léo. Léo, você acredita que tenha sido um dos melhores jogos aí, dessa volta aí do Luxemburgo, do Vasco, ou a melhor? Exatamente. Para mim foi a melhor partida do Vasco sob o comando do Luxemburgo. A gente já vê as ideias do Luxemburgo sendo aplicadas ali, a marcação, as duas linhas de quatro que ele gosta, a marcação bem justa, né, de perseguição, curta e tal. Coisa que dificultou muito o Atlético do São Paulo, apesar do Atlético ter começado melhor o jogo, né? Conseguiu um pênalti logo no início, numa besteira ali do Léo Matos. Por sorte do Vasco, o Johan perdeu e logo depois o Guilherme Arana deu uma bobeira gigantesca e o Léo Matos mesmo, que para mim fez uma excelente partida, conseguiu aproveitar a bobeira do Arana e fez assistência para o Cano. E a partir daí o Vasco dominou as ações na partida, conseguiu ampliar o placar numa jogada também do Léo Matos pela direita, cruzou, o Pikachu foi oportunista, o Pikachu que chegou a 101 gols na carreira aí. Para um lateral, alguém que jogou de ponta dessa vez, mas alguém que jogou de lateral praticamente a vida toda. É uma marca muito expressiva, ele não tem nem 30 anos ainda. E só que no segundo tempo o Vasco não voltou com a mesma atenção. Ali no momento em que o Cano fez o terceiro gol, o Vasco vinha sofrendo pressão do Atlético. E esse é o grande problema do Vasco. Apesar da vitória, da boa atuação, a gente tem que ver que o Vasco não consegue atuar 90 minutos no mesmo nível. O Benítez cansa, depois que o Benítez saiu, o Vasco teve muita dificuldade, não conseguiu reter a posse de bola, tomou 2 gols do Atlético, mas enfim, o Cano fez 3-2, o Atlético fez 3-0, desculpa, o Atlético depois diminuiu e no finalzinho fez o segundo gol. Mas o que o Luxemburgo tem que ver é um plano para quando não tiver o Benítez. O Leonardo Gil, que às vezes é o substituto do Benítez, jogou muito melhor agora recuado, que ele erra muito passe, ele jogando mais atrás, arriscando menos, eu acho que ele rendeu melhor. Bruno Gomes fez uma excelente partida, a dupla de zaga, apesar de ter levado 2 gols, fez uma boa partida. Enfim, foi a melhor partida do Vasco no comando do Luxemburgo. Se jogar sempre assim, não cai. Ganhou de um dos líderes, né? Mas o que
tem que ser consertado é essa falta de consistência do Vasco durante 90 minutos. O Vasco não pode começar jogando bem e sofrer 3 gols assim. Se não tivesse feito 3 gols, não sairia com os 3 pontos. Ô, Natália, o Léo falou em falta de consistência no time do Vasco. Queria que você comentasse sobre isso, se isso tem a ver com uma possível falta de concentração do time no segundo tempo, ou se tem tudo a ver. E agora o Vasco, né, depois de perder 2 partidas seguidas sob o comando do Luxemburgo, voltou a vencer, respirou e saiu da zona de rebaixamento. O primeiro time que abre ali a zona é o Bahia, com 32 pontos. O Vasco tem 35, os mesmos 35 pontos do Fortaleza também, né, que está na 16ª posição, e o Vasco tem um jogo a menos. Você acredita aí que o Vasco vai ter poder de força nessa reta final e vai conseguir se livrar do rebaixamento também? Olha, a gente espera e eu acredito sim, principalmente depois desse último jogo, né? Foi um jogo que, como o Léo mesmo mencionou, até o início do segundo tempo o jogo era todo do Vasco. Lógico que no início do primeiro tempo o Atlético sofreu pênalti e, enfim, pênalti é aquilo, ou vai ou não vai, não tem outra escapatória, né? Então, acabou perdendo e a partir do segundo tempo parece que destabilizou. O time teve aquela sensação de dever cumprido e parou de jogar. Tanto que a gente vai vendo que os erros dos outros gols do Atlético foram erros básicos, erros da defesa. Não necessariamente o Vasco foi tão ruim assim como eu estou mencionando. O Vasco, ao meu ver, foi um dos melhores jogos até agora, principalmente os que a gente vem analisando. E até o início do segundo tempo ele realmente conseguiu. O que a gente precisa ficar atento agora é que os 2 próximos jogos do Vasco são jogos muito importantes contra times grandes. Querendo ou não, assim, o Palmeiras não vem de uma fase tão incrível nos últimos 2 jogos, mas é um time grande, é um time que está brigando lá em cima. Como você mesmo mencionou, o Vasco está empatado com mais 2 outros times, o Fortaleza e o Vitória. E agora, é mais que fundamental que esses times tenham um saldo de gols, porque é isso que vai dar o desempate, é isso que vai conseguir desafogar um pouquinho. Então foi super importante essa vitória com um número tão expressivo, e como o Vasco veio agora nessa mudança, né, de técnico. O Luxemburgo é um técnico super experiente e eu acredito sim que o Vasco consiga ganhar os próximos jogos, se não ganhar pelo menos um empate, porque depois desse último jogo a gente viu realmente muita mudança de tudo que a gente vinha comentando antes. É óbvio que assim, é logo o início, mas o Luxemburgo foi contratado realmente para não fazer com que o Vasco caísse, mas ao meu ver está fazendo um ótimo trabalho até agora. Está fazendo um ótimo trabalho, de fato, o Luxemburgo, que estreou contra o Atlético Goianiense, conseguiu um empate por 0-0, logo na sequência venceu o Vasco por 3-0, um início muito promissor. Acabou perdendo 2 partidas seguidas, né? Contra o Coritiba em São Januário e contra o Red Bull Bragantino por 4-1, lá em Bragança Paulista, mas agora voltou a vencer. O Vasco, como a Natália bem adiantou, tem um jogo aí que está atrasado contra o Palmeiras, e vai disputar esse jogo essa semana. Apesar do Palmeiras aí não, praticamente jogar toalha em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Muito difícil agora com o Inter avançando aí, mas eu não duvido nada desse campeonato também, tá bem embolado. Mas o Palmeiras é um time a ser respeitado, um time forte, está na final da Libertadores e da Copa do Brasil também. Então a gente fecha sobre o Vasco, depois a gente volta a falar do Vasco, ou vocês querem falar alguma coisa ainda? Não, é só falar que o Vasco acabou recuperando os pontos que perdeu do Coritiba, né? Porque seriam 3 pontos que estariam na conta ali da conta para não ser rebaixado, que o Vasco teria que somar aqueles 3 pontos contra o Coritiba, e não somou, perdeu em casa, assim, num jogo atípico, né? Que o Henrique foi expulso no primeiro tempo, mas agora esse jogo que com certeza o Luxemburgo não contava já com a vitória certa, o Vasco foi lá e recuperou os 3 pontos, uma vitória muito importante que dá moral para os próximos jogos, assim como a vitória contra o Coritiba. Você vê que o Vasco entrou contra o Bragantino já com ar de derrota, fez uma partida horrível, e acho que muito disso veio da derrota para o Coritiba um jogo antes.
O Vasco fez essa proeza de perder para o Curitiba em casa fora de casa, né? Não, em casa, em casa. Perder para o Curitiba em casa e ganhar do Atlético Mineiro em casa, né? Duas coisas bem diferentes. Vamos falar agora do Flamengo, né? Esse daí também tá andando mal das pernas. O Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada no domingo. Acabou perdendo por 2-1, né? O Flamengo volta a perder para o Atlético Paranaense em Curitiba. E em uma rodada em que todos os times lá da parte de cima falharam, perderam, empataram. Apenas o Internacional conseguiu vencer. Então o Inter do Abel Braga aproveitou essa rodada e disparou, né? 7 vitórias seguidas do Internacional para retomar a liderança do campeonato. Mas vamos falar do Flamengo. O Flamengo saiu atrás do placar, conseguiu empatar o jogo, mas quando parecia ser o melhor momento do Flamengo no jogo, né, no segundo tempo, acabou levando o segundo gol marcado pelo Renato Kaiser. Você falou da falta de consistência do Vasco, o Léo. Aconteceu isso no Flamengo também, no domingo? Não, aconteceu, eu achei bem menos do que o Vasco. O Vasco teve um momento muito bom e um momento muito ruim. O Flamengo eu não vi da mesma maneira. Eu vi erros que estavam claros para quem estava vendo de fora e não foram consertados dentro do campo. O Abner, que fez o primeiro gol, finalizou 3 bolas sozinho. A linha do Flamengo, tudo bem, a linha estava formada ali, o lateral direito estava acompanhando quem vinha por dentro, mas alguém tem que acompanhar o lateral esquerdo adversário. Esse alguém era o Everton Ribeiro. Não sei se ele não acompanhou porque ele chegou atrasado 3 vezes, que eu acho até difícil, ou porque o Rogério Ceni não instruiu a fazer isso, instruiu ele a esperar a bola mais à frente. Eu não sei, esse Flamengo é muito confuso, é difícil da gente entender, a torcida vem criticando, e ao meu ver com razão, o Rogério Ceni, o fato do Gabigol e o Pedro não poderem jogar juntos, que ele falou que um dos dois tem que voltar para recompor, mas o Rodrigo Muniz ele nunca fez isso nem na base, ou seja, ele está improvisando alguém para jogar de ponta. Se for para fazer isso, é melhor botar um ponta para fazer do que um atacante. E dá para jogar com 2 atacantes por dentro. Ano passado não, 2019, jogava Bruno Henrique e Gabigol por dentro. Nenhum dos dois voltava pelos lados. Quem voltava pelos lados era Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então, tá muito confuso esse time do Flamengo. Cada hora joga de uma forma. Você vê já o trabalho do Rogério Ceni sendo aplicado, mas não sei, eu acho que ele está meio perdido, o próprio elenco está sentindo isso, e o Flamengo está deixando escapar talvez um dos campeonatos brasileiros, assim, não vou dizer mais fáceis, mas que é mais palpável do Flamengo ganhar, porque tem o melhor elenco, né? Eu falava sempre que o Flamengo era o favorito, porque tem o melhor elenco, então mesmo que não jogue tão bem, os seus melhores jogadores têm a oportunidade de decidir os jogos. Tanto que ontem o Flamengo não fez tanto assim para fazer o gol, foi lá e conseguiu empatar o jogo. Então, eu vou voltar aqui alguns meses atrás. Eu acho que com o Domenech esse título seria do Flamengo. A demissão dele foi algo no impulso. A torcida do Flamengo pode ficar chateada porque vinha tomando goleadas, mas não sei o que derrubou o Domenech, não sei o que fez ele perder o vestiário, como a imprensa, veículos, fontes confiáveis disseram que o Domenech tinha perdido o vestiário, mas se ele está no Flamengo, pontos que foram perdidos pelo Rogério muito provavelmente não teriam sido perdidos por ele. E mesmo que isso tudo, o Flamengo ainda está ali, ainda tem chance de ser campeão, ainda depende só das próprias forças. Não, mentira, não depende mais por causa da derrota para o Atlético Paranaense. Talvez o Flamengo estivesse ainda vivo, né? Na Libertadores, né? Ou então conseguiria avançar mais do que ser eliminado precocemente para o Racing, ou até mesmo na Copa do Brasil, né? Mas, eu concordo contigo, Léo, nesse sentido de que foi uma coisa ali no impulso, a demissão do Domenech. Natália, a torcida do Flamengo está na bronca, né? Com o Rogério Ceni. Tem muita gente falando que ele é o pior técnico da história do Flamengo. Queria saber se você acha se é para tanto mesmo, ou se a torcida do Flamengo se acostumou mal com o Jorge Jesus. E queria saber se o Flamengo, ao seu ver, ainda briga pelo título.
Então, não acredito que seja o pior técnico, não, até porque ele pegou o Flamengo exatamente nessa questão do Domenech. O Flamengo ainda estava muito conturbado. Na verdade, o Flamengo nunca se recuperou da saída do Jorge Jesus, isso é fato. O Flamengo ganhou algumas coisinhas, ganhou alguns jogos, mas foi eliminado de vários campeonatos. O Flamengo tá pelo Brasileirão. Então, realmente, a torcida ficou mal acostumada porque foi da água para o vinho em um ano. Em um ano, o Flamengo conquistou todos os campeonatos. Ficou como o segundo melhor time do mundo. Então, é óbvio que a expectativa fica muito alta, principalmente porque o Jorge Jesus saiu, mas o elenco continua o mesmo. Um dos melhores jogadores ainda estão lá. Só que, ao meu ver, o problema é que o Ceni, ele tá tentando botar os jogadores numa forma e não usar os jogadores nas posições que eles são, ou então olhar para o elenco e falar, tá, eu tenho essas pessoas aqui, eu tenho que trabalhar com essas pessoas aqui. No último jogo isso ficou muito claro, a torcida realmente já vem há um tempo nesse fora Ceni, mas no último jogo ficou muito claro, porque ele não fez mudanças que fizeram sentido lógico no jogo, nenhuma mudança fez sentido lógico no jogo, foi realmente a Muniz improvisou porque ele consegue segurar no contra-ataque. Tá, não conseguiu. A questão do Gabigol não ter jogado com o Ceni 90 minutos. Não jogou até hoje. Nunca aproveitou o jogador até o final. Sendo que ele já tinha feito isso no ano retrasado. Né? Então, são questões que vão destabilizando um pouco essa torcida que já estava acostumada com a vitória, que já estava acostumada com um elenco bom fazendo uma atuação boa. E aí tem outras questões também que fazem com que essa implicância seja maior. A questão do Vitinho, que é um amor incondicional. O Vitinho sempre fica na partida até o final. A última partida do Flamengo, o Vitinho e o Gerson não jogaram bem e foram jogadores que foram quase até os 90 minutos. Então, não acredito que seja o pior técnico, não, que o Flamengo já teve, não. Acredito sim que tem que ter implicância, porque é um elenco bom, é um elenco que foi o segundo melhor time do mundo, mas vai desgastando. É visível em campo. Você vê que os jogadores não entram mais com tanta vontade, que tá tudo bem. E, poxa, o Isla, que é um jogador que, querendo ou não, é um jogador razoavelmente novo no Flamengo, mas que sempre construía jogadas e tudo mais, ele, viu o gol acontecendo. Não fez nada. Ele tava parado e viu o gol acontecendo. É ruim você ver que o Flamengo precisava de um contra-ataque e ele tira jogadores que fazem isso. Tira o Arrascaeta, tira o Everton Ribeiro, como o Léo falou, realmente não conseguiu marcar, mas são jogadores que criam. Então são coisas que vão desgastando a torcida, que vão deixando a torcida cada vez mais irritada com essa situação toda. E tá certo, tem que estar mesmo, tem que cobrar. Lógico, tem que cobrar nos limites legais para isso, porque não vamos nem comentar o que aconteceu no jogo do São Paulo, né? Mas tem que cobrar, tem que cobrar. Já tá certo a torcida em cobrar, tá no seu direito. Em parte eu concordo também com a Natália que o Rogério Ceni ser o pior técnico da história do clube é um exagero. Mas eu concordo também com os dois, com a Natália e com o Léo, que esse é um momento conturbado do Flamengo, né? E talvez se o Flamengo não tivesse demitido o Domenech, não estaria passando por essa situação. Poderia ter conquistado um pontinho onde foi derrotado, pelo menos, e aí estaria mais tranquilo nesse sentido. Vamos falar do clássico, que depois a gente volta a falar do Flamengo. Esse clássico aqui foi bem interessante, principalmente por parte do Fluminense. O Fluminense venceu o Botafogo por 2-0, jogo aconteceu em São Januário, né, já que o Maracanã está nas mãos da Conmebol para a final da Copa Libertadores. Será disputada no próximo dia 30 de janeiro entre Palmeiras e Santos. O Fluminense conseguiu vencer por 2-0. Né? O gol até demorou a sair, e foi até uma brincadeira que a parte da torcida do Botafogo fez, né? Parece que o Botafogo ia conseguir pelo menos um empate, ia quebrar essa série terrível, mas o Fluminense conseguiu abrir o placar com o Luca, um frango do goleiro Diego Cavalieri, e já no finalzinho da partida, no apagar das luzes, nos acréscimos, o Wellington Silva sofreu o pênalti cometido pelo próprio Cavalieri, bateu e fez 2-0. Léo, Fluminense vence o Botafogo por 2-0, um placar que, pelo menos ao meu ver, não sei se vai ser, a sua opinião vai ser a mesma, já era esperado,
E um Botafogo terrível aí no segundo turno, né? O Botafogo em 13 jogos tem só uma vitória, 12 derrotas, 8 gols marcados e 25 gols sofridos. É muita coisa. E mais um detalhe, o Botafogo pode ter aí o pior turno da história do Campeonato Brasileiro. Esse posto atualmente é do América de Natal, que em 2007 conseguiu 7 pontos em um turno em 19 jogos. O Botafogo tem 3 em 13, então está caminhando para isso. Fala um pouco de tudo, Léo. Essa campanha do América de Natal, quem lembra da época, você vê que era um time muito abaixo da Série A, mas muito abaixo, e parecia que nunca haveria um time que atuasse como o América de Natal, e o Botafogo caminha para conseguir essa proeza. Ele precisa de uma vitória ou um empate, pelo menos para igualar essa campanha do América de Natal, só que nem a torcida do Botafogo vê alguma esperança. O Botafogo tinha coisas, não tantas, mas tinha coisas positivas no campeonato, se você for pegar até 2 meses atrás. A dupla de zaga, como a gente já falou aqui, não são jogadores ruins, Marcelo Benevenuto e Canu, mas a gente pega o jogo contra o Atlético Goianiense, eles cometeram falhas bizonhas, assim, o Botafogo conseguiu abrir o placar no segundo tempo e tomou 3-1 em 15 minutos. Então, o Fluminense, apesar de não vir bem, ele está conseguindo arrancar os pontinhos. A gente estava até conversando em off aqui do jogo contra o Coritiba. O Coritiba mereceu ganhar do Fluminense, mas o Fluminense foi lá e achou 3 gols, achou um golzinho no final com o Caio Paulista, na jogada também do Elton Silva, que vinha sendo muito criticado, né? E ontem até chorou na coletiva de imprensa. Ele foi formado no Fluminense aos 17 anos, foi vendido para o Arsenal e voltou para o Fluminense, ainda teve empréstimo no Internacional, mas você vê que ele construiu a carreira toda, cria de Xerém, e acho que ser cobrado da forma como ele é pela torcida do Fluminense mexe com o jogador, né? E ele já fez 3 gols no campeonato, ele que não é um grande artilheiro, nunca foi de fazer muito gol, mas ele tem sido peça importante, principalmente nessa fase sem o Odair. E o Botafogo, gente, preparar, montar um planejamento para o ano que vem para não acontecer como aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro caiu na última rodada, não tinha planejamento nenhum, jogou com a base do Campeonato Mineiro, obviamente não deu certo, e esse tempo parado aí da pandemia até deu algum tempo para o Cruzeiro se organizar para a Série B, para montar um time minimamente competitivo, e mesmo assim chegou a brigar para não cair para C. Então o Botafogo tem que olhar para o Cruzeiro e ver o que não deve ser feito no ano que vem. No ano que vem não vai ter a verba da Série A, que inclusive o Botafogo já adiantou, mas para o ano que vem vai ter verba de Série B, o que complica demais, o que vai depender muito da inteligência, o que está em falta, né, dos diretores do Botafogo, para conseguir montar um time que dê para brigar para subir. Infelizmente o Cavalieri falhou, eu acho que ele não merecia ter falhado, ele tem salvado o Botafogo até de tomar mais gols, e o Fluminense mesmo tá aí, vai para a Libertadores, vai ter G7 no mínimo, né? E provavelmente G8. O oitavo colocado ali é o Santos, então É o o Ceará. oitavo colocado é o... Oi? É o Ceará. Mudou tudo. O Ceará passou. Isso aí. Se o Palmeiras ganhar, desculpa, terá G8. Mas eu não acho que nem o Ceará, nem o Corinthians, nem esses times que vêm atrás, nem o próprio Santos vão passar o Fluminense até o final do campeonato, não. Se ele conseguir arrancar esses pontinhos como ele tem conseguido, o Fluminense, mesmo sem ter um grande ano, vai para a Libertadores do ano que vem, vai para a pré-Libertadores, né? Muito provavelmente. Natália, 2 pontos. Primeiro sobre o Botafogo, queria que você falasse sobre o Botafogo, né? Porque aquilo, matematicamente, o time ainda tem chance de fugir da zona de rebaixamento. Eu queria saber se espiritualmente o Botafogo já está rebaixado. E outra coisa sobre o Fluminense agora, o Fluminense, querendo ou não, como o Léo falou e falou muito bem, não vem jogando bem, não vem convencendo, mas vem vencendo, né? Nesses últimos 5 jogos de 15 pontos, o Fluminense conquistou 10, sendo um desses 3 pontos no clássico contra o Flamengo, né? E agora acumula aí 3 jogos sem derrota, 3 jogos sem perder, e 50 pontos na 7ª posição, encostou ali tanto no Palmeiras quanto no Grêmio. Então aí nessa briga pelo G7 ou até um G8, está muito bem.
para uma possível vaga na próxima Libertadores. Fala um pouquinho dessas duas pautas, Natália. Então, acho sim que o Botafogo já está com o espírito de Série B. Não vejo muita saída disso, não. Ontem o jogo passado foi muito ruim. O Fluminense, tipo, a gente olha para o placar e realmente imagina um 2-0, né? Mas não foi nada disso. O jogo foi muito ruim. Nenhum dos dois times estava realmente com tanta vontade assim, ou tanta gana. Mas é aquilo. O gol é o que vale, é a vitória que vale, né? Não tem muito como escapar disso. Então, realmente, na segunda questão do Fluminense, tem que ser assim, tipo, qualquer oportunidade que tiver, como teve com o Cavalieri, que realmente falha, não tem muito o que dizer, nas duas vezes, ao meu ver, no final do jogo, você sair daquela maneira, é muito arriscado. Tipo, óbvio que deveria defender, mas da maneira com que foi, para mim é muito arriscado e acabou acontecendo o pênalti. Mas nenhum dos dois times entrou com muita vontade, não. Um jogo muito morno. No primeiro tempo não aconteceu absolutamente nada. E, ao meu ver, o Botafogo sim já está com a cabeça na Série B. Mas o problema é exatamente o que o Léo estava comentando. Não adianta você ter a cabeça na Série B, mas não ter um planejamento de saída dessa Série B. Pô, o Botafogo é um dos maiores times do Rio de Janeiro. Um dos maiores times do Brasil. É um time muito expressivo, um time de muita história, de muitas conquistas. Assim, mas, ao meu ver, é isso. Não adianta você ter o corpo na Série B e a cabeça estar na Série A ainda, porque é praticamente impossível que o Botafogo saia dessa situação. Mas tem que ter planejamento, tem que se organizar, tem que falar para a torcida que é isso mesmo, tem que assumir, né? Porque é o que não está acontecendo. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque nada é impossível. Assim, as chances são muito pequenas, todo mundo sabe disso. Mas nada é impossível, o futebol não é mais um. Mas é isso, tem que ter a cabeça, como o Vasco, né? A gente estava no outro falando que o Vasco também ia cair, olha o Vasco aí, fazendo 3 gols em uma partida. É muito improvável, sim. É praticamente impossível, sim. O Botafogo já está com a cabeça na Série B, mas não é impossível. A gente tem que analisar os próximos jogos. Mas, ao meu ver, sim, já está com o corpo na Série B e com a cabeça na Série A, vivendo ainda essa história, mas não adianta muito. Pode ficar tranquila, tá, Natália? Porque essa é a opinião da maioria dos torcedores do Botafogo. A maioria já aceitou que o time caiu, né? E que é o planejamento. O que faltou nessa temporada tem que ser feito para a próxima temporada, principalmente por parte aí dos diretores de futebol do Botafogo. Sim, a gente vinha até comentando sobre isso, né? Até mesmo o Henrique falando sobre isso com a gente. Essa questão da diretoria e tudo mais. Não dá para culpar um simples ator por isso, não dá. Aquela questão da instabilidade também de técnico que o Botafogo vem enfrentando. O ano passado realmente foi um ano bem atípico para tudo e o futebol não estaria excluído disso. Mas o ano passado já ficou no ano passado, a cabeça é outra coisa e a cabeça agora é para um outro campeonato, para um outro tudo, para outros times. E lógico que o Botafogo pode conseguir sair dessa situação no ano que vem, mas tem que pensar nisso. Não adianta cobrar da diretoria e cobrar de jogadores e não ter a consciência de que se não fizer nada, nada vai mudar, vai continuar. Quer falar, Léo? Não, só falando, valeu, José, pela correção. Eu estava na cabeça que o Santos estava em oitavo, porque o Santos estava ganhando o Goiás. Tomou a virada, um jogo espetacular, com um golaço do Rafael Moura. Inclusive, para você ver, os times de baixo estão pontuando. O Goiás está na briga, o Coritiba arrancou empate de São Paulo, ganhando o Vasco em São Januário. O Bahia outro dia ganhou, perdeu ontem para o Sport. Então, os times lá de baixo estão brigando. O Botafogo só pode chegar a 41 pontos. Mas antes disso, eu vou falar do Fluminense. Eu acho que o grande adversário do Fluminense nessa vaga para a Libertadores é o Corinthians. Ele vai ter que contar com o Santos campeão da Libertadores para ter o G7. Se tiver o G8, aí o Fluminense está tranquilo. Mas com o G7, o Corinthians tem 2 jogos a menos e tem 45 pontos, enquanto o Fluminense tem 50. Então, se o Corinthians ganhar os 2 jogos, passa o Fluminense.
Eu acho que é o único adversário ali que pode brigar com o Fluminense por essa 7ª posição. O Ceará já tem 32 jogos, o Santos vai poupar jogadores, o Santos está na cabeça na final da Libertadores e o resto está muito atrás. E agora, falando do Botafogo, só pode chegar a 41 pontos. Ano passado o Ceará se livrou com 39, mas foi uma pontuação muito baixa, que é difícil um time se livrar com 39. O Vasco já se livrou com 43 em 2018, se eu não me engano, mas 41 pontos é realmente difícil. O Botafogo tem que pensar na Série B, tem que aproveitar que vai ter tempo para isso, o que os outros times não vão ter, porque o Campeonato Carioca já começa na quarta-feira seguinte do fim do Campeonato Brasileiro. Então tem que pensar quem vai dispensar, quem vai ser aproveitado, vai ter que readequar o salário de alguns jogadores, vai usar a base, vai contratar jogadores experientes já em fim de carreira, enfim. O Botafogo tem que traçar um plano a partir de agora. Se ganhar tudo, chega a 41 pontos. O que muito provavelmente não vai acontecer, e mesmo assim 41 pontos não garante o Botafogo na Série A. O Botafogo quer pensar a partir de agora na Série B mesmo. Tem outra coisa, Léo. O Botafogo chega a 41 pontos, né, vencendo todos os jogos. E como você bem disse, o Ceará foi um caso à parte, né, que conseguiu escapar com 39 pontos, mas Fortaleza, Vasco e Sport, que são os primeiros 3 times fora da zona de rebaixamento, já tem 35. Né? Então, é quase improvável que esses times não consigam ultrapassar aí 41 pontos, né? Nem que se faça só 42, mas que chegue, que passe 41 pontos é muito difícil. Então, você falou bem, a Natália falou bem, pensar já na próxima temporada aí, né? Botafogo praticamente abraçado aí com a Série B. E vamos ver, né, se a diretoria vai continuar com o Eduardo Barroca, cara, porque ele completou 10 jogos no Clássico, né, contra o Fluminense, e ele tem 10% de aproveitamento, então é uma coisa que a gente se espanta e a gente tem que rir mesmo, porque não tem outra coisa a se fazer, né, o time precisa de vitórias e o treinador, né, aparentemente, pelo menos por parte da torcida, não é o principal culpado disso, mas tem 10% de aproveitamento. É uma situação delicada. Então, voltando ao que eu tinha falado antes, é fazer o que não fiz nessa temporada, se planejar, porque planejamento foi uma palavra que não esteve no dicionário dos diretores de futebol do Botafogo nessa temporada 2020-2021. Mais alguma coisa para falar, gente? Tudo certo. Parece que tá tudo certo, né? Vamos continuar então. Vamos passar aqui, dar uma girada aqui no futebol carioca, né? Vamos falar do Botafogo. As meninas do Botafogo estão arrasando. Elas chegaram à final da Série A2 do Brasileirão Feminino e já teve o jogo de ida. Lembrando que o Botafogo já conseguiu acesso para a primeira divisão do Brasileirão Feminino, né? Já está garantido. E o primeiro jogo foi em Santa Catarina contra a Napoli de Santa Catarina. O jogo foi 2-1 para as catarinenses. E o segundo jogo acontece nesse final de semana. O jogo vai ser realizado no Newton Santos. Vamos aos resultados também da seletiva nessa semana, né? A seletiva do Campeonato Carioca, que leva um dos 6 times, né, em disputa para a divisão principal do Campeonato Estadual, que vai começar em fevereiro. E vamos aos resultados. O Americano perdeu jogando em casa para o Sampaio Corrêa por 2-1. A Cabo Friense venceu o Friburguense por 2-1. E o América ficou no 1-1 com o Nova Iguaçu. Lembrando que o Nova Iguaçu foi o primeiro líder aí dessa seletiva. E agora a liderança. Na verdade, o Americano. Perdão, o Americano foi o primeiro líder. E agora a liderança do Nova Iguaçu, que tem 7 pontos. É o primeiro colocado aí. O primeiro colocado vai para a fase principal, enquanto as outras 5 equipes elas descem para jogar a Série A2 no ano que vem. No ano que vem, não, nesse ano, na próxima temporada. Agora vamos falar do nosso podcast aqui, do nosso pod ranking, galera. Porque eu não sei se vocês sabem, mas está com o novo líder, né? Não vou falar quem, porque, né? Eu vou falar sim, eu faço questão de falar. Bom, primeiro para o placar da rodada, a Natália ao meu lado e ao lado também do Henrique,
A gente fez 6 pontos na última rodada, como os maiores pontuadores aí. Eu e o Luiz, que deixou a gente aqui no Podcrack, mas ainda continuou participando do bolão, fez 3 pontos junto com o Léo, né? Eu agora estou com 32 pontos, hashtag segue o líder. O Léo está na segunda posição com 31, o Luiz com 30 pontos aí na terceira posição, a Natália está com 26 pontos agora na quarta posição e o Henrique é o lanterna com 21 pontos, né? E aí, vocês acham que tá tudo certo aí nesse ranking? Tem alguma surpresa? Para mim tá tudo normal, hein, galera? E você, Léo? Tá tudo normal. Tá tudo muito embolado, né? Antes tava mais afastado, tava eu e o Luiz lá na frente, o José tá fazendo a campanha de recuperação aí, mas tá tudo em aberto ainda. E aí, Natália? Eu tô aqui nessa briga com o Henrique já desde o início. Ele me passa, aí depois eu passo. Mas vamos aí, vamos continuar não, gente. Tem que... É isso aí, Natália tá entendendo aí o campeonato dela, né? Brincadeiras à parte, mas como o Léo falou, tá bem disputado. Então vamos para essa próxima rodada, então, né? A gente vai aproveitar, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 palpites. 6 palpites, porque agora, nessa semana, os jogos que estavam atrasados pela CBF vão acontecer. Então, como tem carioca envolvido, vai participar aqui sim do nosso bolão do Podcrack. Vamos começar então com você, Léo. Vamos falar então de Palmeiras e Vasco. O primeiro palpite aí é Palmeiras e Vasco. É quando mesmo? Acontece na terça-feira. Palmeiras muito provavelmente vai com o time todo reserva e eu vou botar um empate, 1-1. Léo vai de empate. E você, Natália? Eu vou botar 1-0 Vasco. Natália vai de 1-0 Vasco. A gente já recebeu aqui o palpite do Luiz e do Henrique. Então, eu vou falar aqui o que eles colocaram aqui. O Luiz ele botou que seria Palmeiras 1, Vasco 1, né? E o Henrique botou 2-1 para o Palmeiras. Quer que eu veja do Henrique? Você vê o do Luiz? Pode ser. O Luiz botou 1-1, Palmeiras e Vasco. Só para confirmar, botou né? 2-1 Palmeiras. Botou 2-1 para o Palmeiras. É complicado, porque eu não tenho ciência de que se o Palmeiras vai pro time reserva, mas como o Léo falou, muito provável mesmo. Então eu acredito aí que os times possam ficar no 1-1, sim. Eu acredito que vai ser um empate com gols. Então vamos pro segundo jogo. Grêmio e Flamengo, Léo. Vou de 1-1 também. 1-1. Você, Natália? 1-0 Flamengo. Natália é brasileira. O Henrique botou 2-2. O Henrique, então, foi de Grêmio 2, Flamengo 2. Porque o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, né, para a gente falou que o Grêmio deu a entender que o Grêmio jogou a toalha para o Campeonato Brasileiro depois da derrota no Grenal, que ele questionou, reclamou bastante. Então a gente não sabe com qual time ele vai contra o Flamengo, né? Ainda mais visando a Copa do Brasil. Mas pode ser perigoso para o Grêmio jogar com o time reserva contra o Flamengo, caso perca a Copa do Brasil e comece a cair no campeonato. Então, não sei. O Luiz colocou 2-1 para o Grêmio, para cima do Flamengo. E eu vou naquele 1-1, Grêmio Flamengo. E o Léo também colocou 1-1, né? Não tô te copiando, não, Léo. Pode deixar. E só lembrando que o Grêmio pode ajudar o Internacional ganhando do Flamengo, né? É óbvio que os jogadores são profissionais, mas não vai querer ajudar o Flamengo, né? Mas eu ainda vou com 1-1. O Flamengo não tá confiável, não. Foi uma boa análise, Léo. Léo, Vasco e Bahia. Vasco e Bahia. Eu ia no 1-1, mas, pô, 3-1-1 não dá, não. Eu vou de 2-1 Vasco. Natália. 2-0 Vasco. Henrique botou 1-0 Bahia. Henrique botou 1-0 Bahia. Você botou 2-0 Vasco? Uhum.
Tá, beleza. Eu vou nesse jogo aí, cara, eu vou deixa eu ver. Eu acho que o Vasco vai vencer esse jogo. Eu vou de 2-1 pro Vasco. O Henrique colocou, só pra confirmar, 1-0 Bahia. É, Enquanto o Luiz colocou aí 1-1 Vasco Bahia. Vamos lá. Fluminense e Goiás, Léo. É. Goiás é um time completamente imprevisível, né? Ganhou do Santos de 4-3 na Vila, com o time titular do Santos, que vai jogar a final da Libertadores. Ai, cara, sei lá, eu vou de... O Fluminense também não é confiável nem um pouco. Vou de empate. Vou de 2-2. 2-2. Natália. 1-0 Fluminense. O Luiz foi de 3-2, Fluminense para cima do Goiás. E o Henrique? O Henrique, 2-0 Fluminense. Esse é o tudo ou nada do Goiás. É o tudo ou nada do Goiás, eu acho que o Goiás vai ganhar de 2-1. Fluminense é aquilo, não vem jogando bem, então eu não sei o que a gente pode esperar do Fluminense. Sport e Flamengo, Léo. Sport Flamengo, eu acho que dá Flamengo 2-1. Natália. 2-1 também Flamengo. O Henrique colocou 3-1 Flamengo. Henrique 3-1 Flamengo. O Luiz colocou 2-1 Flamengo. Eu vou também com uma vitória do Flamengo. Eu vou com o Flamengo 2 e Sport 1. Flamengo 2 Sport 1. O Flamengo tem que tomar aquele gol de lei, né? Porque praticamente todo jogo toma aquele golzinho. Palmeiras e Botafogo. Léo. 3-0 Palmeiras. Vai ser depois da final da Libertadores, né? Isso. Então, 3-0 Palmeiras. Vai ser a festa do título do Abel Ferreira. Eu botei 2-0 Palmeiras e o Henrique botou 4-0 Palmeiras. O Henrique tá empolgado. Ah. O Henrique tá empolgado. O Luiz colocou 2-0 pro Palmeiras, né? E eu vou aqui, não, é difícil acreditar em uma vitória, um empate do Botafogo. Eu vou de 3-1 Palmeiras. Então ficou assim, né? O nosso bolão, a gente vai aqui pela última vez ao ranking, só para lembrar aqui, né? Eu estou na liderança com 32 pontos, o Léo tem 31, o Luiz tem 30, todo mundo na cola, a Natália tem 26, e o Henrique está um pouco mais distante com 21 pontos. Né? Então é isso, galera. Agora é esperar, vamos esperar aí o resultado da rodada, né? As rodadas, no caso, né? As rodadas atrasadas. E finalizar aqui no caso, o meu primeiro programa com vocês, e no caso de vocês, o primeiro programa de 2021. Né? Queria agradecer a presença de vocês, dizer que eu estou muito ansioso aí com a vacina, né? Que a gente possa receber uma agulhada logo no braço, todo mundo se abraçar, fazer aquela festa, gravar um podcast junto, né? E é isso. Valeu, Natália, um beijo no coração, até a próxima. Beijo, Léo, beijo, Zé. Tchau, gente, até a próxima. E vamos aguardar, vamos ver, vamos esperar. Lembrando que isso aqui é um bolão, não que a gente queria, lógico que não. Mas tô lutando aí. Vou sair dessa posição, não vou deixar o Henrique passar. E até a próxima, menino. Competitiva, Natália. Valeu, Léo. Um abraço, meu parceiro. Tamo junto. E, ó, a briga vai ser até o final do campeonato, hein? O Luiz tá aí, ele saiu depois de craque, mas tá incomodando ainda lá no bolão. Beijo pra Natália, abraço Zé, abraço a todo mundo. E também tô ansioso pra final da Libertadores, né? Queria falar disso porque, poxa, pra mim vai ser o jogo dessa temporada vai ser essa final. O Santos do Cuca, com a marcação individual, 4% da torcida do Santos, essa campanha
Pô, tá maneiríssimo. A minha torcida pessoal, assim, é por um título do Abel Ferreira. Eu gosto dele desde que ele atuava na Europa. Eu já falei aqui que ele é o treinador estrangeiro, o melhor treinador estrangeiro que já apareceu aqui no Brasil, de verdade. A comparação com o Jorge Jesus a gente pode deixar para outro episódio, mas é isso. Mas qualquer um dos times que ganhar merece, vai merecer. E segundo a gente vai falar um pouquinho mais disso. É isso aí. Valeu, Léo. Valeu, Natália. Um beijo no coração de vocês. Um beijo também para o nosso amigo que ficou com a gente aqui, que acompanhou a gente nesse podcast número 11, o segundo de 2021. Eu vou deixar no meu alô. Compartilha esse vídeo aqui, tá bom? Segue a gente lá também nas redes sociais. Manda para a namorada, para o namorado, para o periquito, para a mãe, para o pai, para o cachorro, para a avó. Um beijo para vocês. Podcrack, o lugar onde até você é craque. Valeu!